Bom, esse tema, a relevância dos Vedas para a humanidade, quando a gente estava montando a programação, né, Bé? Pensamos na professora Glória Arieira para vir falar sobre esse tema. Mas ela, enfim, não pôde aceitar o convite. E aí eu vim falar sobre isso. Eu sou aluna da professora Glória há muitos anos, né? E recentemente comecei a ensinar Vedanta também lá no Instituto Vidya Mandir, onde ela é a presidente. E eu acho muito importante tratar desse assunto, porque, por exemplo, ano passado tivemos um congresso aqui, 180 pessoas vieram. Desse ano, encontro de Vedas, vieram 80, mais ou menos 80 pessoas, porque as outras 100 acham que Vedas não é a mesma coisa que a mensagem de Sai Baba de uma maneira geral. E é isso que eu queria tentar trazer aqui. Quando a gente fala de Vedas, não é só entoação de hinos védicos, assim como o Tiago estava falando de Yoga, né? Yoga não é só as asanas, né? Não são só as posturas. Vedas, toda a mensagem de Sai Baba, todo o ensinamento de Sai Baba é a essência do que está sendo ensinado nos Vedas. De várias formas, várias abordagens diferentes. Tem a parte do conhecimento mais específico, como nós fizemos um estudo ontem, né, no Círculo de Estudos, que está nas Upanishads e tudo mais. Mas tem toda a outra parte que apoia, que tem a ver com Yoga, que são todas as disciplinas, tudo isso é o apoio para o autoconhecimento. Então, tudo isso é Veda, tudo isso é védico. Mas o que Swami fez, né? Tem no livreto, vou pegar para esquecer. Nós colocamos uma mensagenzinha nesse livrinho. Não deixem de levar para casa esse livrinho, mesmo quem não canta, não sabe, leve para ser uma fonte de consulta. Então, botamos uma mensagem de Swami aqui. Um estudo regular dos Vedas e a prática das suas prescrições conferem todas as formas de riqueza aos seres humanos. Os princípios fundamentais que governam a vida e o destino humanos estão contidos nos Vedas. Eles são o presente de Deus para o bem-estar da humanidade inteira. Os Vedas não fazem qualquer distinção baseada em religião, classe social, nacionalidade, etc.
Os mantras védicos podem ser cantados por qualquer pessoa. É desejo de Swami que os Vedas sejam divulgados a todos os países, para que todo ser humano, independentemente de religião, classe social, nacionalidade, aprenda e cante os Vedas. Então, é desejo de Swami que todos aprendam, mas nem todos vão ter, assim como o Bhajan, nem todo mundo vai vir puxar o Bhajan, mas todo mundo repete, não é? Todo mundo participa de alguma forma. O canto védico, se você não tem firmeza para estar ali puxando, você vai ouvindo, vai escutando um pouquinho, que seja o Gayatri, como a gente começou agora. Gayatri, o Gayatri é a essência dos Vedas. Só me falou, você pode abandonar todos os outros mantras, mas nunca abandone o Gayatri mantra. Quem não acha difícil, tudo isso, escuta os outros, mas pelo menos aprenda o Gayatri. Já é tudo ali, tem tudo ali que é importante. Então, eu acho que a gente tem que entender o que o Swami realmente está querendo dizer quando ele diz que é para toda a humanidade, não é só para um grupo seleto, não é só para um grupo seleto. Todos que se interessam em serviço, em educação, em devoção, que são as áreas principais da organização SAI, né? As atividades, tudo isso é Vedas, tudo isso é Vedas, é porque a gente vai botando os nomes, né? Outros nomes, mas tudo isso vem dessa base que está tudo lá nos Vedas. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar, né, nessa compreensão e usar para o benefício. Ele fala que é para o benefício. Todos esses mantras, tem até tratamento de Ayurveda que é só o canto de mantra, não é? Eu não entendo muito não, mas um pouquinho assim que eu escuto, tem até canto de mantra, né? O tratamento é esse. Ou tem uma massagem, ou tem um tratamento, alguma coisa, e ao mesmo tempo vai sendo cantado os mantras. Os mantras têm esse benefício. Tem vários benefícios o mantra, né? Mas um dos benefícios é físico também. Sutil e físico, porque tudo está interligado, né? A mente com o corpo, muito interligado. Então, não só Sai Baba fala isso, que é para a humanidade inteira, mas existe já reconhecidamente, né? Os Vedas, o canto védico é patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco. Então, assim, é realmente algo que é para todos. Claro que não dá para impor, né? A pessoa tem que querer. Mas isso, assim como o yoga, né? Hoje em dia já se conhece muito mais sobre yoga. Yoga está intimamente relacionado com Vedas, né? Assim como, eu acho que é uma forma desse conhecimento chegar também para mais pessoas através dessas práticas. A pessoa começa no asana, mas aí ela vai ouvindo ali, quando é um bom professor, vai falando, vai trazendo, né, sementes que a pessoa vai trazendo para a sua própria vida. Isso eu estou falando na sociedade, né? E a gente está aqui, enfim, é uma atividade aqui, um encontro da organização SAI. Nem todos são devotos desse nome, dessa forma, também não tem problema nenhum, não é? Sai Baba, ele não veio criar uma religião, assim como os Vedas também, inicialmente a proposta não é ser uma religião. Claro que os seres humanos criam religiões, né? Mas a ideia é que todo ser humano, através dessa conexão com o Criador, faça esse retorno para casa, né? Esse retorno, essa yoga que é a união, né? Na verdade é uma união, é só na mente, porque nunca foi desunido. Em essência não houve separação, mas a gente sente como se tivesse separado. Então realmente é muito interessante quando a gente estuda, a gente, nossa, não é de fato, né? Todo mundo que está aqui falando a mesma coisa, o Carlos Henrique falou isso ontem. A gente já é. Então não é uma questão de se transformar, estou buscando a união com Deus. Onde que está Deus e onde que está você? Então Deus está lá em algum lugar e você está em outro lugar e você vai se unir a Deus. Como é possível isso? Como Deus está limitado por você? Eu brinco assim, né? Com meus alunos, falam, nossa, a gente é muito importante, né? Porque a gente está limitando Deus. Se eu estou fora de Deus, eu sou todo poderoso também. Estou limitando o todo, o onipresente. Como que pode isso? Se eu me sinto separado de Deus, é porque eu não estou
me incluindo nesse que é o todo. Eu estou querendo ser algo, né, especial, diferente. Eu não quero só ser mais um grãozinho na areia do deserto. Eu quero ter um nome, ter uma carteira de identidade, um certificado qualquer, enfim, eu quero títulos. Para que a gente quer isso? A gente quer se sentir diferente. Essa é que é a cilada, né? É só isso que faz a gente se separar. É só na nossa mente, é um pensamento. A gente acha que é separado e aí a gente sofre por causa disso. A gente acha que vai ser feliz se sentindo separado. Tudo a gente, na verdade, quer ser feliz. A gente quer ser amado, a gente quer ser feliz, isso é de ser humano. Só que a gente acha que sendo separado, a gente vai ser especial. Mas a grande especialidade é saber que você é o pleno, você é o absoluto. Só que aí nisso, você tem que desapegar dessa sensação de separação, de diferenciação. É difícil. Por isso que naquele canto que na Karma a gente não conseguiu cantar, porque a gente só acompanha, né? A gente está naquela galera que acompanha. A Flora fez falta hoje para cantar na Karma. Então lá diz assim, é só com o sacrifício que a gente alcança a imortalidade. Por quê? O sacrifício é dessa vontade de ser separado, diferente. Só isso. É tão simples, só que a gente precisa de tanta coisa para se preparar para fazer isso. Toda yoga, todos os sadhanas que a gente faz é para a gente um dia conseguir abrir mão desse ego, dessa vontade de ser separado. É muito simples, Vedanta é muito simples, né? Isso que é a essência, né? Que o autoconhecimento é muito simples, só existe Deus, tudo é Deus. Então, quem que eu sou separado de Deus? Eu não sou nada separado de Deus, o que eu sou está incluído no que Deus é. Eu achei muito interessante ontem, né? Com a chuva, o altar desceu, né? Assim, suando, estavam lá em cima. E eles vieram aqui, né? Eles desceram aqui no nosso nível junto com a gente. Eu achei simbólico isso, achei tão interessante, sabe? Eu refleti nesse ponto, né? Qual é a proposta? A gente pegar agora e trazer isso aqui para dentro do coração. Ele desceu da parede, veio para cá. Agora vamos pegar e vamos botar dentro do nosso coração. Porque por que a gente faz essa separação? Por que a gente bota Deus fora? Tá bom, a gente aprendeu isso, mas a gente já ouviu tantas vezes. Quem é que já ouviu que Deus está no coração? Quem nunca tinha escutado isso, que Deus está no coração da gente? Nunca tinha escutado que Deus está no nosso coração? Mas por que a gente bota Deus lá fora? A gente se acha impuro. Ah, não, Deus não está. Ah, não. Então, pô, você é o máximo, né? Como é que você conseguiu expulsar Deus de dentro do seu coração? Entende? Quando a gente se acha muito ruim, na verdade a gente está querendo ser superior. Tem esses dois lados, né? A superioridade, isso eu aprendi com Jung, é muito interessante isso. Quando a gente se põe para baixo, na verdade a gente está querendo estar para cima. Bom, se eu me sinto muito pecador, e Deus não está, nossa, Deus que é o ilimitado, eu aprendi isso na igreja, onipresente, onisciente, onipotente. A gente não pode dizer que aqui na nossa cultura não tem esse conhecimento. Tem o conhecimento, onipresente, esse pelo menos, onipresente, onisciente, onipotente. Deus é isso. Então, se ele é onipresente, como é que ele está lá no céu? Não fazia sentido. Eu criança, estudei em colégio católico. Mas espera aí, não é onipresente? Como é que ele está lá longe, lá no céu, e eu estou aqui? Como assim? Ele não era onipresente? Não tem lógica. Então, se a gente parar para analisar isso e viver de acordo, o problema é fazer o sentido, né? De pegar todas as informações, né? E organizar. Eu acho que o problema não, a solução é essa. É fazer essa, sabe assim, colocar cada coisa no seu lugar e fechar essa compreensão. É só isso. O homem fala milhares de coisas. Aí a gente vai estudar um pouco aqui, um pouco ali. Aí não pega assim, né? Não tem alguém que pega assim, olha, vamos organizar o conhecimento suave? Não, cada um vai ter que fazer isso. Né? Ou em cada grupo, cada centro, tentar
um ajudar o outro para fazer isso, mas é muito difícil, porque é um mar, é uma imensidão, a mensagem sua é enorme, assim como os Vedas, é vasto. É vasto. O que a gente tem que fazer? Organizar coisas simples. Coisas simples. Deus é onipresente. Vamos ali, pensar em coisas simples. Deus é onipresente, tá bom. Então Ele está presente em tudo. Está aqui na terra, está num céu que a gente imagina, e está no inferno. Ah, Deus está no inferno? Como assim? É onipresente ou não é? Vamos entender isso. Será que existe inferno? Não sei. Mas vamos dizer que as pessoas muito ruins, depois que morrem, vão para onde? Vão para algum lugar. Não pode ser igualzinho, todo mundo vai para o mesmo lugar. Por que não pode? Porque a gente cria com a nossa mente, né? Aqui mesmo. Como o Tiago falou, tem gente que acorda e começa a reclamar do início ao fim. Tem gente que acorda e agradece. Às vezes é a mesma família, mesmo lugar, mesma casa, né? Minha mãe está aqui de prova. Uma situação acontece, meu marido reclama do início ao fim. Eu falei, tá, beleza, aconteceu isso, o que a gente pode fazer para resolver? Então, assim, são atitudes diferentes. Então, é o quê? Não é o mundo em si, não é o problema, mas como a gente vê o mundo, as situações, e a gente lida com isso e faz toda a diferença. Então, o céu e o inferno, a gente já vive aqui. É a nossa mente que cria o céu ou o inferno. Então, vamos dizer, morreu, foi para o céu ou foi para o inferno. Ok, vamos lá. Deus está onde? Está só no céu? Ou não? Vamos dizer que tem um meio do termo, um purgatório? Nos Vedas diz que tem 7 mundos superiores e 7 inferiores, tá? Estou ensinando a Gita aqui, a gente, né, na Bhagavad Gita, primeiro capítulo, está Arjuna lá preocupado que se eu matar os meus parentes eu vou para o inferno. A Arjuna está preocupado com isso. A gente acha que isso é assunto só de cristianismo, não é não. Tá? É assunto védico também. Está preocupado que vai para o inferno e a família, enfim, tudo isso. Então, vamos lá, vamos entender, vou voltar para trás. Então, pouca coisa que eu vou falar aqui hoje, mas se a gente entender, né, esse básico bem, não precisa de muita coisa. Deus é onipresente, então Ele está tanto nas coisas boas, nos acontecimentos, nos lugares, nas pessoas que eu considero boas, e também está naquelas ruins, naquelas piores, naquelas terríveis. Isso está no Rudra. Depois vocês leem, mesmo que não entende nada, lê a tradução, está tudo lá. No assassino, naquele que vem por trás e dá uma facada, sabe? Na hora que você menos espera, facada literal e também, vamos dizer, metafórica, sabe? Aquele amigo que você confiava e vem lá e tchum, te apunhala pelas costas. Rudra está lá também. Também, está nas coisas incríveis, lindas, maravilhosas, mas também está nesse que a gente acha que é mal. Porque, claro, Deus não é onipresente. A gente tem que entender isso. É difícil entender isso, mas ou é ou não é. E aí vamos dizer que não sei. Não, Deus é só uma coisa boa. Vamos imaginar que fosse isso, tá? Vamos lá, vamos criar aqui uma sequência lógica. Deus está só no céu, está só nas pessoas boas. Só quando a gente consegue praticar o bem, aí Deus vem e senta no nosso coração. Porque senão Deus não vai sentar no nosso coração. Então tá, Deus está lá em algum lugar. E o resto dos lugares, quem que está lá? O que é o resto dos lugares sem Deus? O que é que existe sem Deus? É o que então? Não, é o acaso? É o acaso ou é o mal, o diabo? Tá, vamos dizer que seja o diabo. Ninguém gosta de falar nesse assunto, eu adoro falar nesses assuntos. Adoro falar de Deus, diabo, céu, inferno, morte. Para mim eu acho ótimo, porque a gente vive como se não fosse morrer, né? A gente vai tocando a vida, não pensa nisso. Aí uma hora chega, uma hora vai morrer, tá? Tem para contar isso para vocês. Todos vão morrer um dia, tá vendo? Então todos vão morrer um dia. E a gente não reflete sobre isso. Quanto mais cedo a gente... Criança não vamos falar sobre isso na educação espiritual, sai. Tal assim, não precisa falar de morte com criança. Mas depois de maioridade, 18 anos, já pode começar a pensar sobre isso. Uma hora a gente vai morrer. Por quê? Porque o corpo nasceu. O corpo vai morrer, tá? Quando digo assim, a gente vai morrer, já também calma, né? Tudo que a gente fala, a gente tem que analisar. Então deixa eu voltar, porque eu estava falando de diabo, né? Vou voltar para o diabo.
Então vamos lá. Deus está aqui no céu, nas coisas boas, nas pessoas boas, nos santos, né? Deus está lá. A gente consegue reconhecer. E no inferno, as pessoas ruins, a gente acha que Deus não está lá. Então, tá, vamos dizer que seja o diabo que está lá. Não sei se esse diabo. Ele tá, na Kali-yuga ele está quase que governando, né? Ele está quase que governando, que tá, é poderosíssimo esse diabo. Nossa, esse diabo parece até mais poderoso que Deus, porque não tem hora que a gente acha que está na justiça danada, que as coisas não... Como que pode ter chegado nesse ponto? Então é o diabo. Quem é esse diabo? Vamos entender. Esse diabo está interessante, né? Ele é bem poderoso. Bem poderoso. De onde vem? De onde vem o diabo? Quem sabe dizer assim de onde vem o diabo? Quem criou o diabo? Ah? Mas ele veio da onde? Quem criou ele? Deus criou o diabo? Deus criou isso, né? Vamos dar outro nome. Maia, ilusão. É esse diabo, tá, gente? Agora vamos deixar o diabo para lá. Então essa ignorância, essa Maia, essa ilusão, esse caos, parece um caos, parece terrível. A gente acha que Deus não está lá, mas foi Ele mesmo que criou. Olha só como é que Ele... Né? Danadinho esse Deus, né? Ele cria essa ignorância e coloca a gente... E a gente faz escolhas erradas, sim. A gente comete o mal, sim. Mas Ele que criou isso. Ele deu essa possibilidade. Satorajitamas, né? Assim, a gente pode ir por esse caminho, mas pode não falar... Pode ser aquela confusão, a pessoa não tem nem noção de nada que ela faz, ou ela pode estar, já tem uma noção, mas ela é gananciosa, ela quer poder, Duryodhana. E assim, ou então, não, ela quer buscar uma serenidade, uma paz, ela está buscando ainda. Então ela está buscando reaproximar, sabe? Então essas três possibilidades dentro da criação. Então pode ser, a gente chama de mal, mas não é mal, não é que é mal. A natureza se apresentou dessa forma. Combinação dessas três forças, da inércia, vamos dizer, da confusão na hora que a gente dorme. Ainda bem que existamos, né? Aliás, fez falta, né? Poder dormir no Shivarata. Como fez falta aquele momentinho de tamas. Tamas é super importante. A gente dá, né, aquela... desligada um pouquinho e aí volta recarregada as energias para outro dia. Tem um momento que a mente está mais serena, consegue concentrar. Tem hora que tem uma agitação, porque é para a gente trabalhar, né? A gente precisa trabalhar. Por que a gente precisa trabalhar? Aí Deus deu esse presente na fome. Se a gente não sentisse fome, a gente... Eu pensei isso, de vez em quando eu penso, mas se a gente não sentisse fome, a gente não ia trabalhar. Quem ia trabalhar? Só se fosse uma coisa que você gosta muito. E se você não tivesse que comprar comida, ou frio, ou abrigar, né? Se abrigar, comida e abrigo. Se a gente não tivesse que pagar por isso, né? De comprar comida, pagar por uma casa, ninguém ia trabalhar, só ia fazer coisa que gosta. Então aquele artha e kama, né? Segurança e prazer. A gente busca isso porque o corpo foi feito assim, já veio necessidades, né? Veio necessidade. Então a gente acaba fazendo. E a gente às vezes se perde só nisso daí. E aí fica ali, igual um zumbizinho, né? Nos normóticos. Zumbizinho, ok, tá bom, tá tudo bem, tá dentro do plano. Isso, eu tô querendo passar essa ideia para vocês. Eu queria passar essa ideia. Não tem nada que acontece na vida, nada no universo que não tenha sido imaginado, né? Assim, pensado na mente cósmica de Deus. Então vamos entender o que é Deus, então, se ele não está aqui, não está ali. Então Deus criou o universo inteiro, se manifestou no universo inteiro. O corpo dele manifestado é o universo inteiro, incluindo todos os mundos superiores, os mundos inferiores, o planeta Terra e mais qualquer planeta que existe no universo. Imagina, né? Muita coisa. Aí eu quero que Deus não esteja em mim, porque eu sou diferente de Deus. É muita pretensão a gente achar que Deus não está na gente.
Vamos baixar a nossa bola um pouquinho. Deus está em tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas, na gente também. Por que Ele não está na gente? Mas como assim, né? Assim, como é que pode? Então, Deus é tudo, mas por que eu me sinto assim? Por que a gente se sente assim? É porque a gente está indo nessa influência da ilusão. A ilusão, ela é o motivo da criação existir. Sem ilusão, só ia existir o que já é sempre existente, que é esse esse Brahman. Às vezes, Brahman, vou falar numa linguagem assim, metafórica. Vamos dizer que Brahman fica meio ali, que nem a Érica falou lá, também assim, meio sem graça, querendo uma distração. Aí vamos criar o universo, vamos brincar de universo. Aí depois já brincamos, agora vamos dar uma descansada aí. O que parecia ser muito, volta para o e aí fica assim a manifestação do universo. E depois manifesta de novo. Os Vedas dizem isso, que é cíclico. Então, eu dei essa brincada aí na dualidade, né? Deus e diabo ali. A gente bota Deus na dualidade. E Deus não está na dualidade. Ele criou a dualidade. Ele criou esse universo que é múltiplo. A gente fala dualidade, mas é todas as combinações possíveis ali. Agora vamos entender um outro aspecto de Deus, tá? A gente usa Deus para tudo, né? A Berta falou isso. Vamos entender. Então, na manifestação, que existe aí bem e mal, né? E todas as outras dualidades, frio, calor, enfim, tudo que a gente percebe, e os superiores, os inferiores, tudo isso está dentro dessa manifestação do universo, que é o próprio Deus. Vamos dizer, antes do Big Bang, tá? Antes. O que existia? Não existia ainda nada material. Não existiam os elementos, né? Não existia espaço. Esse pré-universo, né? Esse sem forma. O que existe? Quem pode me ajudar? O que existia ali? Nesse não manifesto? Vamos falar alguma coisa que a gente possa imaginar que possa existir. Fala. Me ajudem. O que existia? Já existia algo que não manifestou a existência. Existia algo. O que era esse algo? O que a gente pode falar sobre esse algo? A vibração, ela já faz parte da manifestação. Vamos imaginar antes da manifestação. Potencialidade. Consciência, o que é consciência? Capacidade para conhecer. Tá, a consciência não manifesta. Então, um potencial para manifestar. Uma só. O que mais a gente pode falar sobre isso? Sobre essa... Antes de manifestar qualquer coisa manifesta. Antes do universo aparecer. Tá, mas vamos usar outra palavra. É Deus, tá? Mas vamos tentar entender o que é esse Deus sem a manifestação da criação. O som, ele precisa de espaço para propagar. Então, antes do som existir, antes. Tá, em potencial, né? Pois é, parece que é nada, né? Mas para poder vir uma criação inteira, tem que ter algo, né? Tem que ter algo, porque senão, gente, como que ia vir uma coisa tão complexa como essa criação? Tinha inteligência? Vocês acham que Deus no não manifesto, tem uma inteligência para criar? Fala disso. Consciência. É porque que acontece? A gente usa a palavra consciência, que pelo menos em português tem vários significados. Vamos dizer, eu estou consciente desse microfone. Estou segurando aqui, eu estou consciente desse microfone. Mas agora estou consciente. Mas antes eu estava aqui falando, eu não estava nem prestando muita atenção
Claro, eu sabia que o microfone estava, mas eu não estava pensando nisso. Às vezes a gente usa a palavra consciência para, assim, a mente estava consciente disso ou inconsciente. Vamos dizer que tem coisas no inconsciente ali de traumas infantis, né? Vamos dizer. Aí de repente você vem para a consciência e a gente percebe. Não é essa consciência que está na dualidade. Consciente e inconsciente está na dualidade. Mas essa pura consciência, que a gente, por falta de nome melhor, assim, né? Essa pura consciência, que é o Chit, lá daquela palavrinha lá, Satitananda, é o Chit, essa pura consciência já existia lá antes de manifestar o universo. E aí vamos dizer, depois que manifestou, o que aconteceu com essa pura consciência que estava lá antes? Sofreu alguma modificação? O que vocês acham? Não? Evoluiu? E aí quando o universo se dissolve? Então, a gente acha que muda, né? Assim, na verdade, o que acontece? Aqui nessa tela, vamos dizer, essa tela, vamos dizer que ela fosse a pura consciência. E a gente projeta alguma coisa ali, né? A gente projeta um filme, a gente projeta várias coisas. Nessa hora que está projetando, acontece alguma modificação na tela, no telão? Vamos dizer, na hora que está projetado, a gente não vê a tela, a gente vê as imagens, mas a tela está ali, ela continua ali, mas nada acontece com ela assim de modificação. É assim que acontece com essa pura consciência. Sem a tela não dá para projetar. Vamos dizer, o universo inteiro se projeta nessa pura consciência, mas não acontece nenhuma modificação com a pura consciência, porque ela é plena, ela é onipresente, né? Ela é onisciente. A onisciência nesse sentido dessa capacidade, né, de conhecer tudo. Não, então, ela está antes de existir o próprio espaço. É difícil da gente entender isso, mas sempre esteve porque não tinha um lugar. Ela criou, olha só, para conseguir criar um universo, tem que ter um lugar para pôr esse universo. Então, foi criado o espaço. Primeiro, o espaço não tinha espaço, não tem conceito de espaço na pura consciência. Nem tempo, nem espaço. Então, cria-se o espaço e essa noção de continuidade de tempo só diz respeito a essa manifestação. Vamos dizer, o tempo do filme tem 2, 3 minutos. Começou, acabou. Né? A tela, qual é o tempo da tela? Assim, no nosso exemplo. A tela está além do tempo, está além do espaço. Ela é a base para que esse universo todo se manifeste. É porque, como tem tanto tempo, né, a gente acha que é só isso, mas a ciência, né, a ciência fala de um momento em que houve essa criação. Todas as escrituras falam desse momento de criação. Então, antes da criação, já existia algo. Esse algo que é difícil até de dar nome, né, que a gente reverencia. Isso que a gente chama de Deus, a gente reverencia através das formas, mas não tem como dizer que esse algo que estava antes da própria criação se manifestar não está limitado numa forma, mais lindinha que seja aqui, não está limitada nessa forma. Essa forma, ela representa essa qualquer outra forma, Krishna, Rama, Buda, Jesus, eles representam essa potencialidade, né? Como vocês falaram, essa inteligência, essa consciência. Falando inteligência meio que como sinônimo de consciência, mas num sentido mais abrangente. Então, qualquer forma é uma manifestação, tem uma data de nascimento e uma data de morte. Assim como o nosso corpo, esses mestres todos que tiveram corpo, o corpo tem uma data de nascimento e uma data de morte. Mas quem na verdade eles são e quem na verdade nós somos, não tem data de nascimento, nem data de morte. Para não ter morte, para ser imortal,
não pode ter nascido. Já tem que existir sempre. É a própria existência. Então, antes de ter um corpo ou não ter um corpo, tem que ter algo. Esse algo, que a gente chama de Sat, que é a própria existência, aquilo que é real, que existe sempre, Chit, a pura consciência, que vai possibilitar que todos os seres que se manifestam ali tenham capacidades, né, de conhecer, de, enfim, interagir, fazer tudo, né? A própria vida, ela só existe devido a esse que está dando, vamos dizer, a base, né? Está emprestando ali a luz. A gente fala de centelha divina. Essa centelha, na verdade, é a própria presença, mas a gente disfarça assim, dizer que é uma centelha. Eu não posso dizer que eu sou o absoluto. É uma heresia para muitos achar que eu sou absoluto. Ram Brahmasmi. É uma heresia. Não é uma heresia, Casimir? Para algumas traduções. É uma heresia, mas assim, não era onipresente? Vamos entender. Não era onipresente, onipotente, onisciente? Onipresente está em mim também, né? Eu faço parte. Não tem vários, é um só, que é o todo. Então não é heresia. Heresia é achar que a gente é separado. Isso é que é heresia, a gente se acha, entendeu? A gente quer ser separado desse que é um só, é o um. E a gente quer ser diferente. Enquanto a gente quiser ser diferente a alguém, a gente está cometendo o que eu acho que é heresia, né? E não dizer que é Deus é heresia, isso não é heresia. Porque quando a gente diz que não é Deus, a gente está tentando diminuir Deus. Então Deus não é externo, Deus ele é a base e também ele é a própria manifestação, ele é o universo, ele é o que tinha antes e é também todo o universo manifesto, assim como a aranha, isso está nos Upanishads, assim como a aranha que ela mesma queria ter, ela vai bolar, vai usar a inteligência dela para fazer uma teia. Aliás, a aranha, né? Ai, aranha, tudo tem motivo aqui, gente. A aranha veio para lembrar o exemplo. A aranha, ela é Deus, no nosso exemplo aqui, ó. Ela é a inteligência, ela já existia antes da teia, tá? Vamos lá, temos uma aranha. Tem inteligência nela e tem também o potencial para botar para fora o material da criação. Então ela vai sair de dentro dela a teia, não vai pegar em outro lugar porque não tem de onde pegar. Tinha um lá no início. Ele vai pegar de onde se só existe ele? Estou usando ele assim, mas é difícil, né? Até falar. Ele não vai pegar de lugar nenhum, ele vai manifestar dele mesmo no universo. Então ele pega a teia e vai tecer essa teia. E depois ele pega a teia. A aranha faz isso, né, quando ela quer. Ela pega, pega tudo de volta. Então Deus é esse que é o um, que manifesta dele mesmo o universo. Tudo que tem nele tem essa inteligência por trás, porque para fazer um universo complexo desse tem que ter uma grande inteligência, né? Para fazer um relógio que é todo cheio de engrenagem ali, já você tem. Eu não saberia fazer um relógio, aquelas peças todas ali, né? Tem que ter uma inteligência. Um relógio você não joga as peças, ele sozinho ele funciona. Não, ele tem uma inteligência, uma organização, uma ordem que possibilita o funcionamento. Assim é a criação. Tem uma ordem. Não é o acaso. Às vezes a gente acha que está um negócio também solto. Essa ordem está mais ou menos. Não, está exatamente do jeito que tinha que estar. Exatamente. Isso aqui é difícil entender isso. Mas quando a gente entende isso, é uma libertação. Uma libertação. Ishvara Pranidhana acontece quando a gente entende isso. Que está tudo dentro da ordem. Erraram o número dos quartos, né, Deus? Está tudo dentro da ordem. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Tudo é para a gente aprender. Botaram um presuntinho ali no café da manhã de ontem. E como a gente reagiu a isso? O problema não é ver, né, alguma coisa errada. O problema é como a gente reage quando acontece alguma coisa que a gente não gosta. Então, a vida é assim. Ela vai trazer situações sempre. Ainda bem. Imagina se só acontecesse tudo que a gente queria. A gente não ia aprender nada, não ia evoluir, não ia amadurecer nada. Tem que ter uns desafios para a gente
se render, né? Porque senão a gente vai continuar se achando o rei da cocada preta. É o último pacote do biscoito, para mim, é o rei da cocada preta. Você acha que é o rei da cocada preta? Entendeu? Você acha? Tudo que você quer acontece? Ótimo. Aí acontece alguma coisa que você sozinho não consegue resolver. Aí você vai e busca, né? Ajuda. Os Vedas é tudo isso, uma pedição do caramba. Você chama Khan, pede isso, pede aquilo outro, pede tudo. Não pode pedir, não pode dar trabalho. Não pode dar trabalho para quem? Você é um e Deus é outro, eu não quero dar trabalho para Deus. Não, você é Deus. E Ele quer manifestar todo o potencial através de você. É uma brilhante estrela, só por ti, né? Eu serei uma estrela só por ti. Ele quer que a gente brilhe, Ele quer que a gente seja estrela, brilhando. Por quê? Porque é a constelação dele. Não tem nenhuma estrela fora da constelação dele. Ele é o maestro dessa orquestra. Estou falando ele, mas a gente tem que entender que esse que eu estou falando aqui, a gente é também. É só existir ele. O que a gente é que não seja ele? Se tudo é Ishvara, tudo é Deus. Nós somos o próprio Deus, porque tudo que existe é Deus. A gente pode se dar conta disso ou não. Mas para que Sai Baba veio? Foi para falar isso. Estou aqui sendo só uma brilhante estrela por ele. Ele quer lembrar a gente, todos os mestres que vieram, ele quer lembrar a gente, olha, você acha que você é um pequeno ser humano limitado? Não é verdade. Isso é só uma crença. Você acredita que você é um ser humano limitado. A Valéria falou que Rumi disse que nós não somos uma gota dentro do oceano, nós somos o oceano inteiro numa gota. E assim é. Esse já deu tempo, deixa eu só ver aqui. Sim. Então, só para não passar desapercebido, os valores humanos, já acabou meu tempo. Os valores humanos são a essência dessa verdade. Se a gente não pode falar de hinos védicos, para alguma pessoa, a gente pode falar de verdade, a gente pode falar de retidão, a gente pode falar de paz, a gente pode falar de amor e não violência. Isso daqui é a linguagem universal. Mas é Vedas, tá? Vamos entender isso? Isso aqui é Vedas. O que é Sat? Isso que eu acabei de falar é Sat. É o real. Nos cursos de valores humanos, eu tenho certeza que o Instituto tenta falar um pouquinho disso daí. O que é Satya? Satya é o Sat. Esse que é real sempre, que existe sempre. Na manifestação ou na não manifestação do universo. É aquilo que não sofre nenhuma modificação. Tudo que tem início tem fim. O real, o absoluto, é aquilo que não teve início, que é sempre o mesmo. Essa é a nossa verdadeira natureza. Mas a gente se distrai com as coisas que são transitórias. Está tudo bem, a gente está aqui, está tudo é isso, tudo é Deus também. Não, isso aqui não é bom, o material é o ruim e o espiritual é bom, não. Tudo é divino, tudo. Material, não material, tudo é divino. É tudo um grande sonho de Deus projetado ali na tela. É como se fosse um sonho, isso tudo. Do próprio Senhor. Todos nós nesse sentido de forma, né? Todos nós somos esses elementos do grande sonho de Deus. Então, essa mensagem, né, que eu queria dizer assim, para vocês, não é nada novo, a gente sempre fala isso, mas é isso que é a mensagem fundamental que está nos Vedas. Falei aqui com linguagem normal, dá para falar isso para qualquer pessoa, não dá? Isso não é um assunto que a humanidade... Não, mais ou menos. A Bíblia falou mais ou menos. Não, não falei em sânscrito. Eu estou querendo dizer assim, eu sei que o tema é complexo, mas não precisa de palavra difícil, sabe? Não precisa, a gente às vezes rebusca, complica. A essência é para todo ser humano, porque todo ser humano é Deus. Todo ser humano é Deus. E a gente acha que não é. É só isso. Então, fiquem com esse resumo. Primeiro a gente tem que entender o que é Deus. Entendendo Deus, não tem nada que... Aí nessa lógica, não pode ter nada que não seja Deus, porque Deus é o todo. Todo. Não tem nada fora. Mesmo qualquer coisa ruim que a gente acha, está incluído nesse que é o todo.
A gente pode não entender, não concordar, porque às vezes também a gente acha que faria melhor. Não, se eu fosse Deus, não, você é Deus e você criou exatamente assim, você só não sabe. Você é Deus, você criou, culpa sua, Conceição. Fala. Eu vejo essa evolução dentro da organização, que há muito tempo atrás a gente não conseguia muito falar, falava, mas a gente não tinha muito essa... Ai meu Deus. Eu vejo que essa fala sua de todo mundo desse evento, que na organização isso foi uma evolução. A gente não conseguia, eu lembro quando a gente tinha os encontros, naquele encontro público, como falar de Deus era difícil. Como a gente vai falar de Deus? A gente vai falar assim, a gente vai falar assado, e não saía. E vejo que hoje isso está assim, essa linguagem ela está disponível já para cada um de nós. Ela está internalizada. É claro que a gente está botando em prática a cada dia, o que é um perrengue, né? Mas como tudo isso que foi falado aqui, easy, muito fácil. Falar, né? É simples. É simples. Então eu acho que os Vedas na organização assim, chegou para ficar e que fique para sempre. Sério. Bom, vamos concluir. Beto, quer que faça Vou resumir só essa frase final para a gente. Né? Se eu falar muito errado, me corrija. Todos somos Dios en manifestación. Solamente existe uno que no cambia, nunca cambia. Es solamente la pura conciencia, la inteligencia, la orden que posibilita que todo ese universo se manifieste. El universo es el cuerpo de Dios. Todos y todo que acontece. Que ahí existe. Que se pasa todo, lo bueno, lo malo, todo es la voluntad de este que es uno solo. Nosotros no somos separados, alejados de esa unidad. Eso es lo más importante que los Vedas quieren enseñar. Vamos a ir.